Pessoal, continuando aqui, acho que é a aula 10, então vamos lá. Aula 10, endereçamento IPv6. O IPv6, galera, no CCNA, ele, apesar desse exame novo eles falarem que ia ser mais cobrado, que ia ter mais questões sobre o IPv6, pelo que eu pude ver, não caem muitas questões sobre o IPv6, e quando cai são questões bem básicas mesmo. Então é mais como identificar o endereço IPv6, se ele está formatado corretamente, esse tipo de coisa. Nada muito avançado. Então eu não vou passar aqui cálculo de subrede em IPv6, nem nada disso. Vou falar sobre o protocolo, sobre o endereçamento, sobre o protocolo em si, mas de forma bem rasa. Se você quiser se aprofundar, procure uma outra bibliografia ou esse tipo de coisa. Tem aí na internet até o NickBR promove no próprio YouTube um monte de conteúdo sobre IPv6, então dê uma olhada. A gente vai voltar a falar sobre ele quando a gente estiver falando sobre roteamento, esse tipo de coisa. Eu vou ver se, quando eu fizer as práticas, eu vou ver se eu coloco alguma coisa de IPv6. Então vamos lá. IPv6. Protocolo totalmente novo, apresenta uma arquitetura de cabeçalhos completamente diferente. Introduz novos serviços e aprimora os existentes. Então ele está melhorando o que já tinha. Ele passa de 32 bits do IPv4 para 128. Então quadruplicou aí o número de bits, né? Ele foi definido em 1988, então é antigo, a gente pensa que é uma coisa nova, mas definido em 1988. Os IPv4 válidos praticamente esgotados, né? Na verdade, acho que eles já estão esgotados. Totalmente esquecida por comodidade dos provedores, fabricantes e profissionais. Então a gente tem mais endereços, a gente tem suporte nativo, autenticação e privacidade, suporte a extensões configuráveis, ad hoc, suporte nativo ao QoS, suporte à seleção de rotas e suporte à autoconfiguração. Uma característica muito marcante do IPv6 é a quantidade de endereços que ele tem, né? Se a gente pegar aqui e fizer 2 elevado a 128, a gente tem a quantidade total de endereços IPv6 que a gente pode ter. Então o resultado de 2 elevado a 128 é esse número gigantesco aí, ó, que é 341 decilhões, 282 decilhões, 366 nonilhões, 920 octilhões, 938 septilhões, 463 sextilhões, 463 quintilhões, 374 quadrilhões, 607 trilhões, 471 bilhões, 668 milhões, 211.466 endereços. É coisa pra caralho. Então é muito endereço. E por curiosidade, eu dividi o número de endereços IPv6 pelo número de endereços IPv4. Então eu peguei 2 elevado a 128 e dividi por 2 elevado a 32 para saber quantos endereços IPv4, né? Quantidade de endereços, né? IPv4 a gente tem no IPv6. Então deu esse número aí, 79 octilhões de endereços que eu tenho, né? Então é coisa pra caralho. É como se eu tivesse aí esse número total de endereço IPv4 aí no IPv6, né? Então é muita coisa. Como se eu tivesse esse número de ranges, né, de IPv4 dentro do meu IPv6. Então a gente pega esse nosso IPv4, multiplica por isso aí, por esses 79 octilhões, a gente tem quer dizer, eu não tenho nem noção, né, de quanto que é isso. A gente não consegue nem mensurar, é um número absurdamente grande. Mas será que vai acabar? Será que não vai acabar? O pessoal falava que 4 bilhões de EPs, né, era muito. Será que esses 341 decilhões de EPs é muito, é pouco? Não sei. Só sei que espero que eu já tenha acabado, já esteja aposentado quando esse número esgotar, né, que é número pra boné. Andando aqui, o IPv6. A gente tem aqui o cabeçalho, né, tem o campo version, traffic class, flow label, payload, next header, hop limit, endereço IPv6 de origem, endereço IPv6 de destino. Tem os dados, né? O payload, o tamanho total é 40 bytes. O tamanho total, devido ao tamanho do endereço IPv6, né? Que passou de 32 do IPv4 para 128 do IPv6. O meu cabeçalho dobra de tamanho aí. Era 20 bytes no IPv4, agora são 40 bytes no IPv6. Só curiosidade também, nada disso cai na prova. Fragmentação e determinação do percurso. O responsável pela fragmentação dos pacotes é o próprio host.
Então a gente tem um host aqui. O host de origem encaminha pacotes usando o MTU dessa interface. Então a gente tem um MTU da interface aqui, por exemplo, 1500 bytes. E um host pode encaminhar com esse MTU aí, o Maximum Transfer Unit. Vamos supor que o MTU do roteador é 750 bytes. Então o máximo que ele consegue transportar é 750 bytes. Nas redes IPv4, se chegasse um pacote maior que o MTU da interface do router, o que o router fazia? Ele mesmo dividia esse pacote e encaminhava. Era um trabalho a mais que o router tinha. Então a função do roteador é o quê? Encaminhar pacotes para redes diferentes. Então é rotear, né? Ele não tem que ficar dividindo pacote. Então essa função foi passada para o host. Então se chegou, ele está lançando um pacote com MTU de 1500 bytes e a interface do router é 750, o router não divide esse pacote em 2 de 750. Ele simplesmente descarta e informa para o host que o MTU é 750 e o host tem que dividir esse pacote. Então fica esse serviço, né, foi passado para o host. Então se o MTU for maior que o suportado, o router descarta o pacote. Então se eu tiver nesse mesmo enlace aí, nesse mesmo caminho que esse pacote está trafegando, uma interface menor ainda, existe o ICMPv6, né, com MTU Path Discover, que ele, antes de iniciar a comunicação, né, antes de enviar propriamente o dado, ele sai percorrendo o caminho e descobre qual que é o MTU, o menor MTU desse caminho, e vai mandar os pacotes divididos pelo menor MTU que existe. Beleza? MTU Path Discover ocorre dinamicamente a cada nova transmissão. Então simplesmente ele vai descobrir ali que o MTU, o menor ali é 350, e vai enviar ali, dividir esse pacote em 5, por exemplo, e enviar, porque eu tenho ali, né, vocês entenderam, né, porque eu tenho ali o menor ali, nesse caminho entre os dois, entre eita, que confusão, né, essa máquina aí que tem o MTU de 1500, ele quer passar o pacote dele lá, que está usando o Maximum Transfer Unit, o total 1500, nos roteadores ali, de 750 a 350. Se ele dividir em 2.750, beleza, ele encaminha. Mas quando chegar no 350, ele vai ter que descartar o pacote novo e enviar para o host. Com o MTU Path Discover, ele consegue saber qual que é o menor MTU desse caminho, e o host já manda com o menor MTU para não ter que ter esse reenvio. Transição IPv6. Coexistência com IPv4 e não existe migração. Não existe virar a chave. Eu não vou deixar do nada virar para IPv6 e deixar tudo que eu tinha em IPv4. Então é migração por partes, né? Não existe essa virada de chave. A gente tem poucos casos de implementação, documentação de melhores práticas escassas. E se ninguém implementa, né, sem documentação e relatos, ninguém faz. Se ninguém faz, não tem documentação e relatos. Então a gente fica nesse loop infinito, né? Ninguém faz porque não tem documentação, e não tem documentação e melhores práticas porque ninguém faz. Técnicas de transição IPv6. A gente tem a pilha dupla, né, que na minha opinião, é o mais comum, mais fácil. Todos os dispositivos que a gente comprou hoje já suportam nativamente IPv4 e IPv6, a grande maioria. A vantagem simplifica o processo de migração, então eu vou trabalhar na pilha dupla com IPv4 e IPv6. Se você tiver um host aí, Windows, Linux ou próprio Mac, se você deixar habilitado lá, quer dizer, se você não mexer em nada, ele já vem com o IPv6 habilitado, então você já vai ter um IPv6 aí para trabalhar. A desvantagem desse processo é que não economiza IPv4, então eu ainda continuo utilizando IPv4. Tunelamento, tráfego de pacotes IPv6 sobre redes IPv4 ou vice-versa. Então, por exemplo, tem uma rede puramente IPv4 para passar dentro de uma rede IPv6, ou eu tenho uma rede puramente IPv6 e vou passar dentro de uma rede IPv4, né? Grande overhead gerado, porque eu tenho que converter o que era IPv6 para IPv4, e eu não vou ter aí, por exemplo, alguns benefícios que eu poderia ter com uma rede IPv6 pura. Tradução NAT. IPv6 não precisa de NAT, né? Network Address Translator, mas inventaram essa gambiarra de tradução de endereços IPv6 para IPv4 e vice-versa. Então, IPv6 é anotado no padrão hexadecimal, né? A gente tem aí, acho que a maioria já viu hexadecimal aí na vida. A gente tem números aí de 0 a 15, o 0 conta, então tem 16 algoritmos possíveis aí, né? E em hexadecimal fica, a partir do 10 fica A, B, C, D, E, F. Então 10 é A, 11 é B, 12 é C, 13 é D, 14 é E, 15 é F.
Números de 10 a 15 são representados na letra A e F. A conversão hexadecimal, ela é bem tranquila, então eu divido, agrupo os bits de 4 em 4, então criei dois grupos de 4 bits, sempre da direita para a esquerda, e a gente coloca simplesmente ali o primeiro zero ali, ó, 0, 0, 1, se eu contar da direita para a esquerda, dividindo em grupos de 4, eu vou ter o primeiro zero é na posição 0, o segundo zero está na posição 1, o primeiro 1 está na posição 2, o segundo 1 está na posição 3. Aí eu passo para outro grupo. O primeiro 1 ali desse segundo grupo de 4 está na posição 0, o segundo 1 está na posição 1, o terceiro 1 na posição 2 e o 0 na posição 3. Então se eu fizer 2 elevado a 0 dá 1, 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 2 dá 4, 2 elevado a 3 dá 8. Então eu tenho 8, 4, 2 e 1 e 8, 4, 2 e 1. Se não tiver grupo de 4, sobrar alguma coisa, eu completo com 0. Então eu tenho ali 8 e 4 dá 12. Eu tenho 4, 2 e 1 dá 7. E eu tenho 1 ali, dá 1. É o mesmo conceito lá que a gente viu lá em binário. Onde eu tenho o bit 1 tá ativo, eu somo. Então esse número em hexadecimal seria 17C. Eu coloco 0x na frente para representar que esse número 17 é um binário. Então eu tenho o número ali 17C. Beleza? O 0x, sempre que você vê um número com 0x na frente, quer dizer que esse número na frente do 0x é um hexadecimal. Então, se você, às vezes você está analisando lá uma transmissão, uma captura de tráfego no Wireshark, e aparece lá 0x na frente de algum número. Quer dizer que o próximo número que está representado é um hexadecimal. Um exemplo aí que ele deu, por exemplo, 11. Se eu simplesmente colocar o 11 na tela, você não sabe se é decimal, se é binário, se é hexadecimal. Então, o 11 em hexadecimal equivale a 17, por exemplo, em decimal. Então, por isso que eu coloco 0x11. Beleza? Endereçamento IPv6. Não existe classe, né? Fronteira entre rede e host, sempre na notação prefixal. Eu tenho 8 grupos de 4 dígitos hexadecimais que a gente chama de duo octeto, separado por 2 pontos. Cada duo octeto tem uma extensão de 2 bytes, ou 16 bits. Então, se eu fizer 8 vezes 16, aí tem que dar 128. Aí eu tenho um endereço IPv6. E eu tenho aí os primeiros 32 bits, o segundo 32 bits. O primeiro a gente chama de prefixo global. O segundo, subrede ID. E o terceiro, interface ID. Nesse interface ID, normalmente a gente tem o MAC address, que são 48 bits, como enxerto FFFE, que a gente vai ver mais pra frente. Então aí tá a primeira cara aí do endereçamento IPv6. Esquece aquilo, né? Qual que é o seu IP? Me passa o seu IP que eu vou te dar um ping. Então, muito provavelmente a gente vai trabalhar, criar o hábito de trabalhar muito mais com DNS, né? Então, a gente não vai ficar, provavelmente a gente não vai ficar decorando esses números IPs tão grandes. Até acho que, sei lá, se for um servidor que dá muito problema, um router que dá muito problema, você vai até decorar. Mas é mais difícil, porque os números são bem grandes. Então, os zeros à esquerda em um duocteto podem ser omitidos e uma sequência de duoctetos contendo zeros pode ser substituído por 2 pontos, 2 pontos, mas apenas uma vez. Como assim? Eu tenho esse número aí, e esse número, esse endereço IP de cima, é o mesmo do de baixo. Ah, mas por que o de baixo ficou menor? É porque ele pegou isso aí, ó, essas características que está nessa plaquinha rosa, e aplicou. Então ele omitiu os zeros à esquerda. Tá vendo? O primeiro zero foi omitido, eu posso fazer isso. Os 2 zeros foram omitidos ali também, no 98. E se eu tiver uma sequência de vários zeros sequenciais, eu posso substituir por 2 pontos, 2 pontos. Mas eu só posso fazer isso uma vez no endereço. Então eu cortei esses zeros aí e virou 2 pontos, 2 pontos. No de baixo, tá vendo que eu tenho zeros à esquerda e eu tenho 2 sequências de zeros? A pergunta é, será que eu posso criar ali FFE 5A67, 2 pontos, 2 pontos, 1, 2, 3, 4, depois 2 pontos, 2 pontos de novo, 8689? Não, você não pode fazer isso. Tá vendo lá, ó, que uma sequência de duoctetos contendo zeros pode ser substituída por 2 pontos, 2 pontos apenas uma vez. Então eu posso ter esse endereço, que é a mesma representação do endereço de cima,
Ele omitiu os zeros à esquerda, então aquele primeiro conjunto de zeros sequenciais, em vez dele colocar 2 pontos, ele colocou 2.0, ele omitiu os zeros à esquerda e deixou um zero só, e a próxima sequência de zeros ele colocou 2 pontos. Ele fez isso uma vez só, ok. E esse outro endereço é o mesmo do de cima, ok também. Então FF é omitido o zero à esquerda, e a primeira grupo de zeros ele substituiu por 2 pontos, e a segunda sequência ele colocou 2.0, 2.0. Ele omitiu a sequência de zeros somente uma vez. Tranquilo? Então você pode fazer isso somente uma vez. Então eu marquei aí ó, a sequência de zeros que ele omitiu. Em cima e embaixo. Continuando, os tipos de endereçamento de endereços IPv6, né? Endereço IPv6 a gente não tem mais broadcast, então aquele conceito de domínio de broadcast acabou. Até porque a gente pode ter redes gigantescas aí, a gente tem muito endereço para trabalhar. Se a gente tivesse broadcast numa rede desse tamanho, a nossa rede ia parar só pelo broadcast. A gente tem o conceito de unicast, que é 1 para 1, né? É a mesma coisa do IPv6, só que no endereço unicast a gente tem 3 tipos de endereço. A gente tem um que a gente chama de global unicast, a gente tem um que a gente chama de link local, e a gente tem um que a gente chama de unique local. O global é fácil, é aquele endereço que é o roteável na internet, é o endereço público. O prefixo dele começa com 2000, barra 3. Então ali, se é barra 3 e é 2, os 3 primeiros bits tem que ser 001. Então, se chegou lá no roteador, os 3 primeiros bits são 001, ele sabe que é um endereço válido. A gente tem aí, acho que o endereço mais importante que a gente consegue trabalhar é o endereço link local. Eles são atribuídos automaticamente pela rede. Ele faz o uso do MAC address na porção de interface ID, que é aquela última porção. Então ele adiciona FFFE no meio do endereço, porque o endereço e o MAC address só tem 48 bits. Então eu preciso completar esse cara para ter 64 bits. Lembra no slide anterior que eu falei que a interface ID ele tem 64 bits? É por meio deste endereço que o host conseguirá utilizar serviços exclusivos IPv6. Descoberta de vizinho, descoberta de gateway. Lembra que eu não tenho broadcast, então não tenho mais ARP, não tenho mais esse tipo de serviço que a gente está acostumado no IPv4. O endereço tem significância apenas em sua rede, não sendo roteado. Então o link local, galera, ele parece bastante com o endereço a pipa do IPv4, aquele 169. Ele não é roteado para lugar nenhum, ele só tem escopo localmente. Então, por exemplo, uma característica até meio estranha é que o meu roteador, se ele tiver 3 interfaces Ethernet, por exemplo, as 3 interfaces podem ter o mesmo endereço link local. Mas peraí, Gustavo, o roteador não pode ter o mesmo IP, o mesmo endereço IP nas suas 3 interfaces, porque senão ele não seria um roteador. Mas link local pode. O global ele não pode, e nem o unique local ele não pode, mas link local ele pode ter o mesmo nas 3 interfaces. Mas como assim? Galera, confia em mim. O link local só tem escopo o quê? Local. Ele nunca é roteado para lugar nenhum. Mas para que ele serve? Ele serve para fazer a comunicação, iniciar a comunicação e identificar, por exemplo, quem é o router da rede. Então, é através desse endereço que eu consigo acessar todos os serviços disponibilizados pelo IPv6. Beleza? Então, ele é essencial para minha rede IPv6 funcionar. Tanto é que não tem como tirar ele. Se você habilita IPv6, você vai trabalhar com link local e com global, por exemplo, ou com link local com unique local. E o prefixo dele é FE80. Então, se você tiver uma máquina Windows ou Linux aí que seja, dá um ipconfig aí e vê qual que é o seu IPv6. Você vai ver que você vai ter um IPv6. O FE80, alguma coisa. Provavelmente um MAC address com FF, FE no meio. Então você vai ter esse IPv6 aí sem você fazer nada. Ele foi automaticamente configurado. E a gente tem um unique local, que uma analogia seria aqueles endereços que não são roteados na internet. Eu quero colocar o core da minha rede, os meus equipamentos do núcleo, que eles não sejam alcançáveis pela internet, por questão de segurança, sei lá. Eu quero que esses caras, eles simplesmente, eu não consigo dar um SSH da internet para esses equipamentos. Então eu coloco nesses equipamentos o endereço unique local, que eu deixo os globais somente com os hosts, por exemplo. Tranquilo? E o prefixo desse cara é FC00:2.2.7. Tipos de endereço IPv6, continuando, a gente tem um multicast, que é a mesma coisa
do IPv4, né? Só que ele é muito mais utilizado aqui no IPv6, já que a gente não tem broadcast, e endereço Ncast, que é um endereço bem interessante, que, por exemplo, eu tenho vários servidores DNS, e eu coloco esses servidores com o mesmo IP, V6 Ncast. Ah, mas não dá conflito de IP? Não, não dá. E, por exemplo, se eu tenho servidores DNS aqui em Belo Horizonte, na minha rede em Belo Horizonte, e eu tenho, sei lá, um cara está na região sul e um cara está na região norte, quem estiver na região sul vai acessar o servidor, vai conseguir, através do roteamento, alcançar o servidor DNS mais próximo. E quem está na zona norte, o mais próximo da zona norte. E esses caras têm o mesmo endereço. Essa é a noção do Ncache. Ncache também já existia por IPv4, mas não era tão comum. Espero que vingue aí, não peguei nenhuma implementação disso, mas resolve muitos problemas, né? Autoconfiguração IPv6. Autoconfiguração link local sempre vai adotar o prefixo FE80:2.2/64. Então, para determinar os 64 bits restantes, já que os primeiros 64 tem que ser FE80 seguido de um monte de zero, lembra que 2.2 é zero? Então, FE80:2.2.64/64. Quer dizer que os 64 primeiros bits tem que ser exatamente iguais a FE80:2.2. Ah, mas e os últimos 64? Os últimos 64 ele vai pegar o seu MAC address e adicionar FE no meio. Para que ele faz isso? Você não tem 64 para utilizar, o MAC address tem só 48. Então você precisa aí de mais esses bits para completar 64. Então tem aqui o MAC address aqui, 10CD123456FF. Ele vai adicionar FE no meio desses caras, exatamente no meio. E uma outra coisa também, que ele vai pegar o sétimo bit e vai dar um flip nele. Então, os 8 primeiros bits do meu endereço, que é o 10 ali, para representar o 1 em hexadecimal é 001, para representar o 0 é 000. Se eu contar da esquerda para a direita 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele é 0. Eu vou transformar ele em 1. Então eu dei um flip nesse cara. Se fosse 1 seria 0. E agora, o meu endereço, que a gente chama aí de EUI, na porção de host de interface ID, é 12CD12FFFE3456FF. Ah, mas por que ele pega o sétimo bit e flipa? Na bibliografia do Filipete ele fala que isso starta a descoberta de IP duplicada. Eu não consegui achar outra bibliografia que falasse isso, então não sei se isso é realmente verdade ou se é certo. Mas confiando no Filipete lá, vamos dar um crédito aí. Vamos colocar que é por isso. Mas também isso não é cobrado na prova, esse tipo de coisa. Mas você tem que saber que existe esse enxerto aí de FFFE e essa técnica é o EUI64. E a autoconfiguração para o Global Unicast segue o mesmo padrão do link local. A diferença é que o prefixo da rede será atribuído por um roteador. Assim que um host na rede se autoconfigura com o endereço IPv6 link local, é enviada uma mensagem multicast router solicitation RS para todos os routers em seu segmento. Se existir um router na rede, esse router vai responder. Transportada via IPv6 com o endereço link local como origem todo destino do endereço multicast FF02.2.2 ao IPv6 routers. Então, se eu tiver um roteador e na porta do roteador eu habilitar IPv6, automaticamente ele vai sintonizar nesse endereço multicast FF02.2.2. E as máquinas da minha rede que estiverem trabalhando com IPv6 também vão sintonizar nesse endereço procurando na minha rede um roteador com IPv6. Por quê? Porque ela quer um gateway para sair para a internet, por exemplo. Então é muito perigoso você habilitar IPv6. Por exemplo, você tem um bloco de IPv6 válido, você vai lá e habilita essa para testar numa interface no seu roteador, e quando você menos espera, todas as suas máquinas já estão com IPv6 válido. Por que aconteceu isso, sendo que você não configurou nada nas máquinas? É por causa dessa autoconfiguração, né? Existe esse router solicitation que descobre quem é o router responde com o prefixo válido dele, e através daí a sua máquina vai pegar aquele prefixo válido, vai adicionar a porção de interface ID com MAC address com FFE. Mas como é que ele descobre isso? Através do endereço link local. Você vai ter sempre 2 endereços, no mínimo, IPv6 na sua máquina. Você vai ter o link local para ele fazer essa comunicação na rede local,
E você vai ter um global ou um unique local para fazer o roteamento através das redes, beleza? Um router que recebe essa mensagem irá responder com o prefixo da rede associado à sua interface. Então eu criei lá na interface do router 2001, 2.2. Alguma coisa lá, que é um global. A partir desse momento, todas as minhas máquinas na minha rede local vão pegar esse prefixo 2001 e vão conseguir navegar na internet sem eu fazer nada. Tranquilo? E questões de privacidade. Como o MAC é utilizado o endereço IPv6, isso pode representar uma quebra de privacidade. Eu consigo, por exemplo, rastrear na minha cidade aqui, onde, sei lá, dentro de um shopping, ou de uma rede de shoppings, quantas vezes a pessoa, a máquina da pessoa rastrear por onde ela está andando, né, através do seu MAC address. E por questão de privacidade foi criada a RFC 3041, que as máquinas Windows já utilizam. Então aquilo que eu falei dela pegar o MAC address da sua placa de rede e adicionar FFFE no meio desse cara, acabou na máquina Windows, porque ele vai gerar um MAC aleatório de tempos em tempos. Se você estiver usando uma máquina Windows, dá o ipconfig e você vai ver que a porção de interface ID, os últimos 64 bits, não é igual ao MAC address da sua máquina, porque ele gera isso aleatório. Se você pegar uma máquina Linux, por exemplo, a porção de interface ID, ele vai pegar o MAC address da sua máquina, o MAC real, beleza? Então, só curiosidade também. E endereços IPv6 especiais, a gente tem o 2.2.0, que não foi especificado, 2000 2.2.3 global, 2.2.1 localhost, então em 127.0.0.1, que é o localhost no IPv4, no IPv6 é 2.2.1, FC00 2.2.7 é o que a gente chama de unique local, que é aquele endereço que não é roteado da internet, o global é o que é o roteado da internet, FE80 é o link local, ali tá errado, viu galera, 2.2./64. Ali tem o FF02 2.2.2, é um endereço multicast de todos os routers, isso costuma cair na prova. FF00 2.2.8 é o multicast, e o 2002 2.2./16 na transição 6 to 4. E IPv6, basicão galera, só isso. Eu vou ver se nas práticas eu coloco um pouco de IPv6, quando a gente for fazer prática. E na próxima aula, aula 11, a gente já vai começar na mão na massa, falar um pouco sobre iOS e comandos básicos. Beleza? Então na próxima aula, praticazinha aí, a gente começar a mexer com alguns comandos. Até mais, galera, e obrigado por assistirem.